Ih, rasguei. Olá pessoal, hoje eu vou falar principalmente para os alunos que estão começando os estudos com expressão numérica, tá? Então alguns alunos meus, né, do 6º ano, eles falam: ah tia, mas não tem problema os parênteses, eu coloco onde eu quiser, não precisa colocar, eu faço a expressão do jeito que eu quiser. Não, gente, a aula de hoje é exatamente para a gente ver isso, como é importante eu colocar os parênteses no lugar certo, tá? Por exemplo, na sala de aula, né, eu fiz essa questão com os meus alunos, que eu queria que eles colocassem um parêntese nessa expressão dada aqui, de forma que o resultado fosse 0, tá? E aí, para todas as turmas que foi dada, todo mundo sente dificuldade. Ah, tia, eu coloco entre 50 e menos 6, eu coloco entre 6 e 8, coloco de qualquer forma. Não, gente, não é assim, tá? Então, o uso dos parênteses numa expressão numérica é muito importante, tá? Então, lá no 6º ano, você já tem que aprender isso para que você não tenha dificuldade quando você tiver uma expressão numérica mais difícil lá na frente, tá? Então, quando envolve radiciação, potenciação, número racional lá na frente, aí você vai sentir bastante dificuldade, tá? Então, tem que fazer certo para que não tenha dúvidas na frente, tá? Então, gente, olha só. Tia, se não tiver parênteses, se não falar nada em parênteses, o que é que eu começo a fazer? Começo sempre por aquelas operações mais elevadas, né? Aqui eu tenho uma multiplicação, tá? Então, obrigatoriamente eu começaria a fazer essa multiplicação para depois fazer soma ou subtração, num tipo de expressão básica dessa, certo, gente? Só que eu vou mostrar para vocês aqui que se eu colocar parênteses, né, vou mostrar para vocês 4 exemplos. Se eu colocar parênteses aqui de 2 em 2, de 3 números, eu vou encontrar sempre respostas diferentes, tá? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês na aula de hoje. Então, vamos lá. Vamos supor que eu queira colocar o parênteses, tá? Então, meu primeiro exemplo vai ser o quê? Eu quero colocar o parênteses entre 50 e menos 6. Obviamente, eu começo a fazer minha expressão numérica pelos parênteses, né? Então, quanto é 50 menos 6? 44, né? Então, fica 44 vezes 8 mais 2. Bom, não tem parênteses aqui, então eu começo sempre pela operação maior. A operação maior entre multiplicação e soma é multiplicação. 44 vezes 8, eu tenho 352. Mais 2, meu resultado é 354. Bom, comecei dizendo a vocês que eu queria que o resultado desse 0. Então, tá bastante longe, né? Aí, para dar 0. Então, vamos de novo ao colocar a mesma expressão, só que agora eu vou colocar o parêntese em outro lugar. E você vai ver, olha como é importante. Então, agora eu quero colocar o parêntese entre 6 e 8. E agora, eu repito, 50 menos, quanto é 6 vezes 8? 48, não é isso? Então, eu faço agora, ó, 50 menos 48, que dá 2. 2 mais 2 é igual a 4. Olha só que diferente, né? Coloquei o parênteses aqui, coloquei o parênteses aqui. Totalmente diferente o resultado, certo? Então, vamos agora para outro exemplo. Terceiro exemplo. Vou colocar a mesma expressão. E agora, o parênteses vai ficar entre 8 e 2. Então, agora, ó, 50 menos 6, multiplicado pelo que está dentro. 8 mais 2, 10, não é isso? Entre subtração e multiplicação, eu começo com a multiplicação, né? Então, 50 menos 6 vezes 10 vai dar 60. 50 menos 60 dá menos 10, né? Então, aqui já dá um número inteiro, né? Até no 6º ano, os alunos nem vê esse número inteiro, né? Então, eles nem têm um pouco de noção ainda do que é isso. E por último, gente, eu vou mostrar a vocês o que ele está querendo, né? Então, na sala de aula, eu vi com meus alunos essa expressão e perguntava a eles: gente, onde eu coloco o parênteses de forma que o resultado dê 0, certo? E várias pessoas colocaram aqui. E no final, quando a gente vê, teve um aluno até que disse assim: ah, tia, mas eu não sabia que poderia colocar o parênteses entre 3 números, tá?
Então, gente, o parênteses pode ser colocado em qualquer lugar da expressão, certo? Não tem problema. O parênteses pode ser colocado em qualquer lugar da expressão. Então, olha só, se eu colocar o parênteses aqui, eu chego no resultado que eu quero, que é o zero, tá? Então, agora, ó, repito, 50 menos, o que está dentro do parênteses começa com a multiplicação. 6 vezes 8, 48, mais 2, tá? 50 menos, quanto é 48 menos 48 mais 2? 50. E agora 50 menos 50, 0. Então, o que eu queria em sala de aula era isso aqui, tá? Era que desse 0. E aí vocês estão vendo, olha que importante são os parênteses, tá? Então, muitos alunos, tia, que besteira colocar parênteses em expressão numérica. Não é, pessoal. E quando a gente começa a elevar o nível de uma expressão numérica com radiciação, potenciação, fração, e aí você vê como é importante o uso do parênteses, tá, gente? Então, mais uma vez, espero ter ajudado vocês. Não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal e não esquece de deixar o sino ativado para chegar a notificação de vídeos novos na sua casa. Por hoje é só, um grande abraço, até a nossa próxima aula.